Tiago Teixeira é professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas, professor da Plataforma de Feminismos Plurais, mestre em Filosofia pela FAGE, doutorando em Ciências Sociais pela PUC Minas, autor dos livros Decolonizar, Valores, Ética e Diferença em Inflexões Éticas, colunista do Magis, Portal Jurídico. Por favor, Tiago, com a palavra. Perfeito. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui com duas mulheres que eu admiro profundamente, minha solidariedade, inclusive também a Duda, a Marjorie, assim, que são pessoas que eu admiro para além das construções políticas, mas também como educadoras, como professoras. E também agradeço ao Instituto, a professora Nádia também, que é uma amiga de outras longas datas, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre perspectivas que, no final das contas, nos colocam em conexão. Geralmente, a filosofia é um campo de conhecimento muito deslocado das experiências políticas, jurídicas, sociais, mas ela, por muito tempo, pavimenta os modelos pelos quais nós não só pensamos o mundo, mas também como agimos no mundo. E, para falar de imagens de controle, profundamente, de forma muito profunda, aliás, nós precisamos enfrentar uma composição política, histórico-social que nos atravessa diretamente, que é o projeto de colonização do mundo moderno. Falar de colonização não é falar só de um momento histórico, mas é de um modelo técnico de pensamento, inclusive que utilizou como recurso o próprio direito, enquanto ciência, enquanto tecnologia, enquanto artefato, assim como utilizou também a filosofia, o discurso moral, o discurso médico-científico. E eu estou me valendo aqui de uma teórica, que é a Patricia Hill Collins, uma pensadora contemporânea, e a Patricia Hill Collins, no pensamento feminista negro, traz essa discussão sobre as imagens de controle. Então, acho que é alguma coisa que vai nos aproximar, assim, cada um de nós, uma de nós, nas nossas nuances e perspectivas, mas nós vamos observar como que, ao longo da nossa tradição política, epistêmica, científica, se consolidou um projeto de controle sobre corpos designados como não humanos. Então, de modo geral, o que a gente vai pensar como imagem de controle é a composição desses artefatos ou desses dispositivos de poder. Filosofia, discurso médico-científico, direito, a própria comunicação, a publicidade, enfim. Quando nós falamos de tecnologia, geralmente as pessoas imaginam que a gente está falando de dispositivos super tecnológicos contemporâneos, mas pensar tecnologia é pensar toda a composição do mundo material a partir de um princípio ideológico. E por ideologia, longe daquilo que se pensa de forma rasteira ou menos profunda, ideologia é um discurso produzido de forma representativa, imagética, mas também que pavimenta as nossas experiências. Então, dificilmente nós vamos lidar com imagens de controle, depreciação, processos de discriminação que estão à distância dessas imagens produzidas para normalizar a execução de mulheres, de pessoas LGBTQIAP+, de pessoas negras e de pessoas com deficiência e de outros corpos que são significados a partir dessa memória colonial, como eu chamo nos meus textos, à distância dessa humanidade. Então, no final das contas, a imagem de controle é uma operação política que reverbera essa ideia de supremacia ou uma ideologia de supremacia que não só constrói a noção do inimigo, como diz o Attila Mbembe, autor da Necropolítica, mas consolida também uma relação de comparação, neutralidade e de destruição desse sujeito que é significado como outro. Então, a produção das imagens de controle tem esse propósito: significar corpos como alvos ou transmutar corpos em alvos e, ao mesmo tempo, naturalizar essa ideia de destruição ou de execução. A necropolítica é uma formulação que o Mbembe utiliza para dizer como que nós, contemporâneos e contemporâneas e contemporâneos, estamos articulados e articuladas com essas perspectivas políticas e práticas de execução. Execução que não é apenas material. A gente não está falando só de corpos tombados.
mas a gente está falando também de uma produção de imagens que são destruídas para corroborar um projeto de anulação material. Então, não raro, a gente vai lidar com o fato de que pessoas negras, nós, pessoas LGBTs, pessoas negras, não somos atravessados e atravessadas desde sempre por imagens na comunicação, nas produções audiovisuais, na literatura, não é, Duda? Na produção do próprio conhecimento, né? Assim, eu venho da filosofia, e a filosofia é um lugar onde se pensa a partir de uma geografia norte-global, masculina, androcêntrica, cis-heteronormativa, sobretudo. É muito curioso perceber como que a gente aprende a pensar o mundo por lentes que não nos afirmam. E é exatamente isso que a gente chama de imagem de controle, ou seja, a formatação de lentes pelas quais nós observamos o mundo, a nós mesmos e as relações, através desses artefatos destrutivos. Então, a Patrícia Hill Collins, no pensamento feminista negro, ela diz que nós lidamos constantemente com essa produção política de extermínio também, o heterossexismo, o racismo. Até gosto também de um outro conceito, que é da Berenice Bento, quando ela diz que nós lidamos com o heteroterrorismo. A gente pode até ampliar e pensar o cis-heteroterrorismo, né, assim, que são aliados à brancura, ao capacitismo e outros sistemas de exclusão, que são parâmetros políticos forjados de forma técnica para que a gente naturalize a destruição. Então, quando a gente fala de racismo, muito ao contrário do que se imagina no imaginário, né, assim, o que circula vulgarmente por aí, a gente está falando de projeto de poder, não de biologia. Claro que corpos são sequestrados por essas políticas de extermínio. Essas ideologias, elas tornam, como eu disse, corpos alvo. Mas, no final das contas, nós estamos tratando de um projeto de poder. Então, nós não avançamos contra o racismo se, em alguma medida, nós naturalizarmos essas políticas de execução. Assim como nós não avançamos com outras práticas e políticas de extermínio. Então, pensar a imagem de controle, a meu ver, é fundamental para que a gente consiga não só construir novos pactos de humanidade, mas repensar, inclusive, essas tecnologias que foram utilizadas a partir dessa memória colonial para significar não só a relação, mas o outro ou a diferença nesse lugar de rebaixamento. Uma das premissas fundamentais do pensamento ou da tecnologia colonial é rebaixar a diferença, é significar a diferença como correlata à submissão. Né? O projeto de colonização é exatamente isso, né? Você retirar a autonomia do corpo, a autonomia do estatuto político e a significação da identidade, ou seja, o tempo todo a gente lida com projetos que foram formados para fazer com que nós não nos afirmemos a partir desses elementos que constroem identidade. Fanon diz que nós lidamos com um projeto de destruição que é talhado na comparação. O racismo é exatamente isso. Você compara um corpo a partir de uma matriz que é supostamente original, mas que ela é formada politicamente, porque para eu dizer que o projeto supremacista que leva em consideração a produção da raça é alguma coisa natural, eu preciso lidar com o fato de que essa naturalidade foi constituída pela intersecção de discursos de poder. Moral religiosa, o direito, o discurso médico-científico a partir do século XIX, a própria filosofia e outras tantas tecnologias de poder que são articuladas aqui para significar esse outro, né? Alguma coisa que eu também gosto muito de refutar quando eu vou escrever, né? Assim, essa categoria do outro, ela ficou um pouco cristalizada, porque a gente fala do outro como se ele não tivesse rosto, não tivesse corpo, não tivesse localização, e no final das contas nós estamos falando de um outro sujeito. É o que a Grada Quilomba fala muito nos textos dela, né? É preciso retirar essa atmosfera colonial que significa o outro, retira dele humanidade. Essas discussões, elas são fundamentais para que a gente consiga pensar algo que me é bastante caro, que é a ética, né? Acho que ética é um conceito como liberdade. Muito se fala, pouco se fala com profundidade nesses tempos onde o esvaziamento é a prerrogativa, se fala com muito menos profundidade. Mas eu penso a ética como um ato de subversão. Né? Nós lidamos com essa memória colonial que pavimenta uma moral restritiva, que normatiza a violência, que normatiza a execução de sujeitos e, ao mesmo tempo, faz com que a gente acredite que esse é o único destino possível.
Então, pensar a ética é pensar na contramão desses valores que se solidificam a partir do aniquilamento de sujeitos e corpos lidos a partir dessa lente da dissidência ou da desumanidade. Então, acho que é importante, assim, de modo geral, Marjorie vai afunilar essa discussão, que eu conheço bem a produção dela, enfim, como colega e também como admirador. Acho que é importante começar com essa localização, que a gente consiga pensar o que são essas imagens de controle, ao mesmo tempo como elas operam e qual é o propósito, no final das contas. A norma, ela tem uma face ambivalente, né, dupla. Para eu consolidar a brancura ou a branquitude como sistema de poder, como centro, eu preciso criar um discurso multiarticulado, multifacetado de depreciação de homens e de mulheres negras. Da mesma forma que a masculinidade hegemônica, ou lida como hegemônica, ela precisa também depreciar sistematicamente mulheres na pluralidade de mulheres. E esses sistemas de aniquilamento, eles formam essa relação de comparação e de destruição simultânea. Então, acho que pensar em imagem de controle é colocar o dedo na ferida e pensar como que essas imagens de subjetividade, humanidade, legitimidade foram construídas para fazer com que a gente acreditasse que a morte desses sujeitos designados como outros ou como menos humanos fosse um destino inegociável. E, na verdade, nós estamos aqui para compor outro pacto, outro contrato e outro modelo, inclusive, de humanismo. Obrigado. Eu não posso deixar de aproveitar esse momento para dizer e quebrar o protocolo e para manifestar minha solidariedade, Duda, em relação às ameaças que você vem sofrendo, tá? A nossa segunda palestrante hoje, então, é Duda Salabert, mãe, professora de literatura, ambientalista, vegana, idealizadora da Transverte, ONG que oferece suporte social às travestis transexuais de Belo Horizonte. Em 2018, tornou-se a primeira mulher trans a concorrer ao cargo de senadora da República, terminando a disputa como a quarta mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais. Em 2020, tornou-se a primeira transexual eleita em Belo Horizonte como a vereadora mais votada das eleições municipais da capital mineira. Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Uma honra estar conversando com pessoas que colocam a sua vida e a sua formação política e intelectual na busca da justiça social. E nós, do Poder Legislativo, juntamente com o Poder Judiciário e Executivo, buscamos construir uma sociedade que traduza o que nós estamos materializando aqui nesse encontro tão potente de mentes tão brilhantes, que coloque a intelectualidade como elemento fundamental para a construção de uma nova sociedade. Sobretudo nesse contexto de erosão da intelectualidade e demonização e criminalização da ciência, espaços como esse são muito caros para a consolidação da minúscula democracia no Brasil. Eu me chamo Duda Salabert, sou uma mulher travesti, transexual, transgênero, tanto faz a forma que me classifique. E nós temos 20 minutos de fala. Eu vou tentar concentrar o máximo a fala possível, deixando claro que para nós, pessoas travestis transexuais, eu me questiono na história desse prédio e na história deste evento, quantas travestis e transexuais já falaram ou já passaram por aqui? Quantas travestis estavam aqui? Então é um peso muito grande para eu poder falar, uma vez que possivelmente eu possa ser talvez a única travesti que tenha falado nesse prédio, nesse auditório, nesse local, né? E talvez neste evento. Então às vezes vou intensificar um pouco mais a fala, justamente para ganhar mais tempo, porque o máximo que a gente puder falar é melhor, porque a gente sabe que esse espaço é muito caro e muito importante para a gente, sobretudo para o grupo que eu faço parte. Primeiro, nós temos que saber que nós somos o país que mais mata travestis transexuais do planeta há 14 anos consecutivos. Há 14 anos consecutivos, o Brasil lidera o ranking de país que mais mata pessoas travestis do planeta. E é comum as pessoas questionarem dizendo, mas nós somos o país que mais mata diversos grupos sociais.
Isso é verdade. Nós somos o país que mais mata policial. O número de feminicídio no Brasil é assustador. Mas antes de tentar relativizar essa realidade, tem que saber que a violência contra travestis e transexuais no Brasil assume um contorno odioso que nos difere em relação a outras violências. Porque 80% dos assassinatos contra travestis e transexuais no país ocorreram com uma violência exagerada, hiperbolizada. Significa paus enfiados nos anos, corpos esquartejados, braços para um lado, seio para o outro. Dificilmente no Brasil uma travesti é morta com um tiro só. Dificilmente no Brasil uma travesti é morta com uma facada só. A nossa luta é que não enfim paus nos nossos anos após a morte, porque 80% dos assassinatos assim ocorreram. E mais, 83% dos assassinatos contra travestis e transexuais no Brasil foram contra transexuais negras, o que mostra uma violência interseccional, no mesmo corpo casando gênero, classe e raça. Repito, país que mais mata travestis do planeta há 14 anos consecutivos, 80% dos assassinatos com requintes de crueldade, ou seja, crimes de ódio, e 83% dos assassinatos contra transexuais negras. E não só o mapa da violência trans, que é publicizado anualmente, retrata isso, mas eu, enquanto coordenadora de projeto social, estou cansada de ter que ir ao IML, reconhecer os corpos que lá aparecem, e a maioria deles assim aparecem, corpos esquartejados. E mais, 90% das travestis transexuais do país na prostituição. Isso antes da pandemia. Temos que lembrar que a pandemia agudizou-se a crise econômica e possivelmente esse número amplificou-se. Mas antes da pandemia, 90% das travestis transexuais na prostituição. O que mostra que para nós travestis transexuais, a prostituição é quase que compulsória, quase que obrigatória, porque é raro você encontrar uma travesti que não esteja na prostituição. E lógico que a culpa maior é do Estado, que não cria políticas públicas de empregabilidade, mas antes de culpar o Estado, pensa no seu umbigo. Quantas pessoas travestis transexuais vocês já contrataram para qualquer coisa? Quantas pessoas travestis transexuais vocês e as famílias de vocês já contrataram para qualquer coisa? Para formatar o computador, para pintar a sua casa, dar uma faxina, qualquer coisa. Ninguém nos contrata. Porque está naturalizado a ideia de que travestis transexuais têm que ocupar exclusivamente o espaço da prostituição de madrugada. Por isso que é 90% das travestis transexuais na prostituição. Os locais que você frequenta, quantos deles tem alguma transexual contratada? E aí nós naturalizamos isso. É 90% na prostituição. E mais, segundo a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que mapeou as travestis de Belo Horizonte, mostrou que 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. Se 91% das travestis transexuais de BH, segundo a UFMG, não concluíram o ensino médio, isso mostra que não existe evasão escolar para travestis transexuais. O que existe é expulsão escolar, porque o projeto educacional que está em curso no Brasil, ele acaba sendo mais uma das ferramentas para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. A prova é que a educação em curso no Brasil, ela acaba espelhando, muitas das vezes, a estrutura de segregação que é na própria sociedade. A maior prova disso, que é segundo o INEP, órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, porque a violência, muitas das vezes, se escancara na escola. Uma violência, primeiro no olhar que nos exotifica, nas piadas que ridicularizam, até chegar na violência física propriamente dita. E quem diz isso é a própria UFMG, a maior universidade federal do país. E mais, 91% não concluiu o ensino médio, 90% na prostituição, 80% dos assassinatos com requintes de crueldade, crimes de ódio, e 83% dos assassinatos contra transexuais negras. E o único número oficial, e quando eu falo oficial, proveniente do próprio governo, sobre a realidade de pessoas travestis transexuais no Brasil, vem sintomaticamente do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 41% das travestis transexuais do país estão com HIV. 41% das travestis transexuais do país com HIV. Ou seja, a cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. Aí você me pergunta, Duda, o que há por trás desses números? O que há por trás desses números, na verdade, é um projeto de sociedade que nós temos que enfrentar e encarar.
que é um projeto de asepsia social, um projeto de higienismo social, que nos trata como o que há de pior. Porque nem direito ao sol é dado uma travesti, nem direito ao sol é dado uma travesti, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dada a esquina de madrugada, e não é dado, é conquistado, porque se dependesse da sociedade, nem direito à prostituição nós teríamos. Porque estou cansado, enquanto coordenadora de projeto social, ter que mediar conflito entre travestis que precisam se prostituir, porque para nós a prostituição é compulsória, porque eu estou falando de um grupo que 90% do grupo está na prostituição, elas precisam se prostituir, bairros que não querem prostituição, e a polícia que vai lá bater nas travestis. Então, nem direito ao sol nos é dado, nem direito à esquina nos é dado, e é conquistado. Na verdade, nós temos que entender que o que há por trás desses números é que nós, pessoas travestis transexuais, ainda não conquistamos no Brasil a categoria de humanidade. Repito, nós, pessoas travestis transexuais do país, não conquistamos ainda a categoria de humanidade. Porque a categoria de humanidade do Brasil, ela não é dada, ela é conquistada. Repito, a categoria de humanidade do Brasil nunca foi dada, sempre foi conquistada. Até 150 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Até 150 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. E nós, pessoas travestis transexuais, não conquistamos a categoria de humanidade. Tanto é que se você perguntar qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina, e não é no Brasil, é na América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro, identidade. Quem aqui do auditório, a maior luta política do seu grupo é nome. Tipo, por favor, respeite meu nome social. Banheiro. O STF está discutindo há 9 anos qual banheiro eu vou usar. É humilhante. Isso é aviltante. Há 9 anos, para que serve o STF? E não estou aqui com discurso negacionista, não. A nossa causa é menos importante para o STF, então o STF está entendendo que nós não somos humanas também? Há 9 anos discutindo qual banheiro eu vou usar? Qual o salário do ministro Supremo? Para eu poder discutir o banheiro que eu vou usar. Porque se eu vou no banheiro masculino, vocês não sabem a violência que nós somos recebidas. Porque uma coisa são os homens perto de vocês, outra coisa são os homens sozinhos, conosco no banheiro. Teve aquele episódio em que o deputado no STF, o deputado de São Paulo, o Arthur, mamãe falei, ele foi cassado porque falou uma fala horrível em relação às mulheres ucranianas no contexto de guerra, e ele foi cassado. Desculpem, mas os homens que estão aqui são testemunhas. Falas como aquela, em rodas de homem, são extremamente comuns. Não estou dizendo que todos os homens falam isso, porque não são todos que falam. Mas falas como aquela, em rodas de homens, são muito comuns. Então vocês não sabem a vez que nós somos recebidos de banheiro masculino. E se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como esse episódio está no STF. Se eu não ter direito a banheiro, a nome, a respeito da minha identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer meu corpo como corpo humano não foi conquistado. A maior prova disso, que no projeto social que eu coordeno aqui, nós falamos assim para as companheiras: olha, vocês vão fazer programa com camisinha, porque 41% das travestis transexuais do país estão com HIV. Aí muitas dizem assim: se pagar bem eu faço sem camisinha. Mas o pagar bem não é pagar R$100 a mais. O pagar bem não é pagar R$50 a mais. Em muitos casos, o pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5. Aí eu pergunto, o que passa na cabeça de um homem ao parar uma travesti na esquina e falar assim: se eu te pagar R$5 a mais, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça do seu colega de trabalho, do seu familiar, porque quem nos para na esquina são pessoas comuns. O que passa na cabeça dele ao parar uma travesti na esquina e falar: se eu te pagar R$5 a mais, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça dessas pessoas é que nós não somos humanas, por isso valemos R$5. Essa é a nossa realidade. E para terminar minha fala, eu vou traduzir alguns exemplos da minha vida política que espelham essa realidade, ou que exemplificam essa realidade. Eu sou professora, eu posso estar na política, mas sou professora. E nunca quis me candidatar a nada. Até porque eu prefiro 1000 vezes estar em sala de aula do que estar no espaço legislativo. Até porque eu reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que meu papel no espaço legislativo.
Porque no espaço legislativo eu crio e fiscalizo leis, mas em sala de aula eu crio novas consciências. E o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. Já dizia o Gabriel, o pensador daquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo é na mudança da mente. Não adianta nada criarmos uma lei se ela não vem acompanhada de um avanço de consciência. Nós temos uma lei que criminaliza o racismo no Brasil. Eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo? Mais importante do que criminalizar uma prática, mais importante que criminalizar o racismo é criar consciências antirracistas em sala de aula. Então, sem a menor dúvida, o meu papel em sala de aula é mais importante. Mas aí eu vivi um partido intensamente em 2017, e aí para dar a título de exemplo, até uma passagem do Apocalipse, que eu amo, que diz assim: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos, está no Apocalipse. Porque não há coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma fé morna, uma política morna. Nós temos que ser intensos em tudo. E eu lembro quando eu vivi intensamente aquele partido, ele me convidou para disputar o governo do Estado, na época. Eu rejeitei porque eu não queria me candidatar. Me convidaram para participar para deputado estadual e federal. Também rejeitei porque não queria, meu corpo já é um alvo ambulante. Não fazia sentido eu me expor mais ainda. E se tivesse disputado, possivelmente teria ganho. Naquela eleição, isso eu vou levar para minha lápide, nós fizemos 3 vezes mais votos que o Aécio Neves. Fica só entre nós, né? Mas não me candidatei. Aí me convidaram para disputar o Senado. Eu aceitei por entender que se eu faço parte de um grupo que é não humano, e toda vez que o capitalismo entra em crise, há um achatamento da categoria de humanidade, e uma economia em crise quer nos reduzir a coisa, máquina, objeto, é fundamental disputar aquilo que nos faz humano. E não há coisa que nos faz mais humano que a dimensão do simbólico. Simbólico é tudo que não é concreto, tudo que não é material, mas que nos faz humano. É no simbólico que moram os sonhos. Uma máquina é incapaz de sonhar. Quanto mais nós sonhamos, mais humano nós somos. Já falava Eduardo Galeano da importância da utopia. A utopia é o horizonte, que nos faz caminhar enquanto humanidade. Quanto mais caminhamos, mais distante ela vai estar. É na utopia que mora, é no simbólico que mora Don Quixote, que mora a poesia, que mora a literatura a que fui formada. E aí pensei, a minha candidatura ao Senado seria simbólica, porque Senado significa senhores, é a casa dos senhores. E ter uma travesti querendo ocupar o espaço dos senhores era importante. E Senado até a última eleição, a idade mínima para disputar é 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida, dizem, das travestis no Brasil. Mais simbólico ainda. E Senado é um espaço ocupado por moralistas. Com exceção de Darcy Ribeiro, todos os outros senadores foram moralistas. E o meu corpo, que é lido como um corpo imoral, por onde eu passo me leio como imoral, disputar aquele espaço era também disputar um conceito de moralidade aberto à diversidade. E aí lancei minha pré-candidatura. Aí 3 exemplos para poder terminar minha fala. Quando eu lanço minha pré-candidatura, eu dei aula, 14 aulas no dia, porque eu não parei de dar aula, continuei dando aula, dei 14 aulas no dia. Quando eu chego em casa, eu abro meu WhatsApp, no dia que eu lancei minha pré-candidatura, abro meu WhatsApp, recebo a notícia que minha colega de partido, Marielle Franco, com quem eu sentei, conversei, que era minha colega de partido, tinha acabado de ser executada. Eu lanço minha pré-candidatura de manhã, ela é executada no fim do dia. Aí eu falei, não vou disputar mais a eleição. Já sou um alvo ambulante. E assassinada com 3 tiros na cara. 3 tiros na cara. Eu passei minha infância e minha adolescência na periferia. Eu sei perfeitamente bem o que significa 3 tiros na cara. 3 tiros na cara é para dar caixão fechado. É para a família não se despedir. 1 tiro no peito mata, mas são 3 na cara. Então aquele tiro não era só contra a Marielle, que era muito, mas contra qualquer pessoa que tentasse subverter o status quo. Falei, não vou me candidatar. Aí depois pensei, não, se for necessário dar um passo atrás, para o grupo a que faço parte, que 90% da prostituição, dá 3 passos para frente, eu tenho que fazer, porque isso é uma obrigação moral, um dever ético. Mantenho minha pré-candidatura. E aí lança a candidatura. Quando eu lancei, 3 filhos do presidente, 3 filhos do atual presidente, compartilharam minha candidatura com um deboche. Naquele momento, meu Instagram, em menos de 1 hora, recebeu milhares, não foram centenas, milhares de mensagens de ódio. E a palavra que mais aparecia era nojo, porque é isso que parte da sociedade tem em relação a nós travestis. Não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava. Começaram a mandar e-mail e telefonar para a escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão.
Eles mobilizaram uma manifestação na porta da escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão só por eu ser quem eu sou. E eu só não fui demitida porque os alunos compraram a briga, me defenderam e fizeram uma blusa com a minha foto e não fui demitida. Eu fiz aquela eleição sem dinheiro, sem viajar, sem nada. E terminei as eleições daquele ano com quase 400 mil votos. Fato me colocou como a pessoa mais votada do partido que eu fazia parte. As pessoas dizem: Duda, essa foi sua maior vitória? Eu falo que não. Eu fui votado em todas as cidades de Minas. Por menor que seja a cidade, eu tive voto. Mesmo sem ir lá. As pessoas Duda falam, Duda, essa foi sua maior vitória? Eu falo que não. A minha maior vitória é saber que por onde eu passo tem pessoas que falam assim: Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. E eu respondo: seu pai te aceita sim, ele tem dificuldade para aceitar seus próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não, votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia, ele iria olhar a diversidade de outra forma. E essa é a maior vitória, saber que 400 mil pessoas em Minas se sentiram representadas num corpo que é lido por parte da sociedade como um nojo, e que avançaram em consciência. E aí 2 anos depois, e acaba aqui minha fala, 2 anos depois, eu estava em segundo lugar na disputa da prefeitura de Belo Horizonte. Já dizia o aforismo: quem tem fome tem pressa. Agudiza-se a crise econômica, a pandemia. E aí, retiro minha pré-candidatura para a prefeitura e me lanço candidata a vereadora. E termino as eleições com a pessoa mais votada, a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, com o dobro de votação do recorde anterior. E me torno também a segunda vereadora mais votada da história do Brasil. E aí, um dia depois eu abro meu e-mail, e quando eu abro meu e-mail, 3 ameaças de morte. 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet, do qual surgiram os terroristas que cometeram o atentado na escola de Suzano, dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue. E tal qual 2018, eles encaminharam esse e-mail para os donos da escola, para a direção da escola e para alguns professores da escola, que era o Bernoulli, onde eu dava aula há 20 anos. E disseram que se não fosse demitida, aquela escola viraria um mar de sangue. Eu havia prometido que se eu ganhasse as eleições, eu continuaria dando aula, porque o espaço legislativo é legal, mas a sala de aula que é importante. E após eles encaminharem esse e-mail para a escola, eu acabo sendo demitida. Fui demitida, tive uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com representantes da ONU, que falaram que eu correria risco de morte. Mas eu não aceitei escolta naquele contexto. Passa um ano, sem receber nenhum tipo de ameaça, entramos no contexto eleitoral, daquela que na nossa leitura vai ser a eleição mais violenta da história do Brasil. E é quando se inicia o período eleitoral, exatamente há 10 dias atrás, chega um novo e-mail, dizendo que perder o emprego foi o primeiro passo, que agora iriam me matar e matar minha família. E assino esse e-mail com símbolos nazistas. O outro dia, outro e-mail. 2 dias depois, fazem um site sobre mim, um site especificamente sobre mim, dizendo formas que iriam me matar no site. E pegaram a foto da minha filha que tem 3 anos, dizendo formas que iriam estuprá-la na minha frente. E assinam um site com símbolos neonazistas. E aí, um dia depois, jogo uma carta embaixo da porta do meu gabinete, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, com vários escritos nazistas, e dizendo, me associando à varíola do macaco, e usando o verbo que pessoas como eu têm que ser extirpadas da sociedade. E hoje, a partir disso, tive que andar, e tenho que andar, com escolta armada, colete à prova de bala e carro blindado. Só minha companheira também tem que andar com isso, saúde mental prejudicada, tem que tomar vários remédios, a família toda abalada. Estritamente porque a gente busca um projeto de sociedade que, dependente da ideologia, tem que enfrentar e superar um país que 90% de um grupo está na prostituição, 91% não concluiu o ensino médio, 41% com HIV, e dizem, mas nós vimos na prática, que a expectativa de vida de uma travesti raramente supera 40 anos. É isso, obrigada pela escuta.
bem difícil, né, a gente dar uma continuidade numa fala, depois de ouvir a Duda fazendo esse clamor por humanidade, que é justamente aquilo que nós, corpos dissidentes, trans, travestis, corpos negros, queremos ser reconhecidos nessa sociedade. Agora, o que isso traz, especialmente, Duda, é que causa desconforto, e eu não consigo imaginar transformação social nenhuma, que eu acredito que muitas e muitos de nós estamos aqui querendo isso, que não cause desconforto. Então, sempre quando eu trabalho em algum tipo de formação, falo para vários públicos, a partir de diversas linguagens. Eu acho que, como educadora popular, a gente vai se adaptando às nossas diferentes plateias. E uma das coisas que eu sempre chamo a atenção é que a gente se observe enquanto sujeitos e enquanto sujeitas, né, com a licença da linguagem, para perceber que lugar que nós ocupamos na sociedade. Então, eu sempre faço um convite, especialmente para pessoas que trabalham, né, com o sistema de justiça, que observem quem são as pessoas que estão trabalhando nesse sistema, estão decidindo destinos, estão intervindo na vida de uma grande parte da população brasileira. E quem são as pessoas que estão dentro das prisões, as pessoas que necessitam das necessidades mais básicas, e isso a gente está falando de alimentação, de moradia digna, de diferentes formas, até do direito de viver, que necessitam, muitas vezes, buscar a assistência social, buscar uma defensoria pública, e isso não é longe, inclusive, de muitas das nossas experiências. Eu também cresci na periferia, que conheço várias pessoas que tiveram a mesma experiência que eu, mas ficaram pelo caminho. Quando eu já estava na formação da minha licenciatura em História, na minha graduação, eu vi colegas que ficaram para trás, em termos de anos de estudo, por falta de oportunidade, que era caixa de mercado, que estavam no balcão de uma padaria, não que isso seja um demérito, mas em que, em algum momento, a política pública falhou. E é disso que a gente está falando. A gente não está falando de nada que já não esteja previsto em lei. E eu vou falar um pouquinho disso também. Então, quando a gente traz nessa perspectiva da imagem de controle, claro que como um conceito, aqui a gente nem vai falar muito academicamente, mas é só para chamar a atenção de que mulheres negras têm pensado, e pensado muito, têm trazido categorias, têm trazido teorias importantes para a gente pensar a experiência do sexismo e do racismo na sociedade, como ela ainda aprisiona nossos corpos em determinados lugares, como a própria instituição prisão, ela foi constituída no sentido de substituir aquelas relações coloniais que foram desenvolvidas no período da escravidão. Ou seja, corpos indesejáveis, sujeitos indesejáveis que precisavam ser contidos. Então, a gente precisa entender que nossa ideia de justiça, né, como nós temos hoje organizada, ela também faz parte da forma como a ideia de Estado-nação ela foi produzida nas Américas. E isso tem um contexto histórico muito forte, que se materializa, embora esteja, né, quando a gente fala de imagens de controle, que é muito mais forte do que estereótipo, né, que estereótipo é sempre negativo. Imagem de controle é a forma como nós somos vistos e tratados na sociedade. Então, há uma grande diferença quando a gente fala de uma experiência de uma mulher negra, travesti, uma experiência de um homem branco, heterossexual, cristão, como que essas imagens elas constituem relações de poder na nossa sociedade. Então, é preciso a gente pensar o quanto que isso, embora esteja no imaginário, seja, de fato, uma criação, um juízo de valor, por assim dizer, ela constitui materialidade na vida das pessoas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do próprio sistema de justiça, a gente entende, né, nós que temos trabalhado a partir de teorias e perspectivas críticas, que existe uma lógica punitivista racializada, que é muito forte, que ela é evidente. Aqui a gente não precisa nem trazer números, basta a gente olhar, né, fazer o exercício de olhar ao nosso redor, com quem a gente trabalha, nos lugares onde a gente se diverte, quem nos serve, para isso aqui estar funcionando, quem está nos servindo na copa, quem está fazendo a limpeza, para a gente entender que existe uma desigualdade que é histórica, que é estrutural e que demanda muito esforço
de pessoas comprometidas, especialmente a discutir esse lugar de privilégio. E isso é muito difícil, porque ninguém quer abrir mão de privilégio. Mesmo quando a gente se coloca nesse lugar de ser solidariedade a diversas sujeitas e sujeitos, mesmo quando a gente se coloca no lugar de dizer assim, poxa, eu não sou racista. O racismo ele está em algum lugar, porque eu sempre costumo dizer que o racismo ele faz parte da nossa formação, né, enquanto Estado-nação, como eu já falei, mas também ele está na nossa psique, na forma como nós nos constituímos como sociedade. E isso dá um trabalho muito grande para desfazer. Não existe lei, não existe absolutamente nenhuma legislação de criminalização do racismo que faça isso desaparecer. Muito pelo contrário, o que a gente tem ouvido aqui é que, nos últimos anos, há uma grande intensificação desses discursos, né, que a gente chama de discurso de ódio, mas que são discursos racistas, são discursos transfóbicos, são discursos que sempre estiveram presentes na nossa sociedade. E que, ora sabemos, o contexto político tem favorecido muito com que esses discursos saiam, né, das suas gavetas, dos seus baús, e se transformem, de fato, numa violência material na vida das pessoas. Então, quando a gente fala dessa categoria, imagem de controle, que foi muito bem pensada pela Patricia Hill Collins lá na década de 90, no contexto dos Estados Unidos, mas que, recentemente, houve uma grande adesão no Brasil, especialmente por conta da tradução de várias pensadoras negras, especialmente afro-americanas, né, pensando que todo esse conhecimento produzido no que a gente vai chamar de afrodiáspora, né, que vai na experiência de todas as Américas, ela serve e ela é muito importante para a gente se pensar enquanto sociedade. E aí eu não estou falando só de áreas específicas, né, das ciências humanas, da filosofia, da própria história, da sociologia. A gente tem que trazê-la também para as outras áreas que até pouquíssimo tempo atrás não falavam dessas questões. Mas a gente precisa entender que nós, enquanto sujeitas, não estamos alheios a isso. Tudo o que eu faço e as escolhas que eu tenho feito, especialmente naquilo que eu defendo como intelectual negra, mas especialmente como uma professora, é no sentido de me colocar nesse processo também. Eu sou uma sujeita atravessada por esses diferentes marcadores, como a gente chama, né, de interseccionalidade, né, que é de gênero, que é de raça, que é de sexualidade também. E a gente precisa ter consciência desse lugar para entender sobre e como aquilo, como tem sido conduzido aquilo que nós produzimos, tanto em termos de conhecimento, como também na nossa experiência de trabalho. Então, levar isso, especialmente para o cotidiano do sistema de justiça, é fundamental. E eu estou falando disso porque a gente ocupa hoje o 3º lugar, né, do país que mais prende no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que é o primeiro, obviamente, e da China. Isso não é pouca coisa. A gente está falando, por exemplo, de um contexto de raça, de gênero e punição, que aprisiona corpos negros. Então, aí a gente pode até, inclusive, questionar como a gente tem 16 anos já de Lei Maria da Penha, e ela ainda tem uma grande dificuldade, embora seja uma legislação extremamente relevante, reconhecida internacionalmente, mas que ainda tem uma grande dificuldade de alcançar mulheres negras. Mulheres negras continuam morrendo, mulheres negras continuam apanhando, e não existe Lei Maria da Penha que faça com que elas sejam defendidas. Isso porque a gente ainda tem uma grande dificuldade de entender por que mulheres negras não são deslegitimadas nas suas falas, então tem uma grande dificuldade de acessar medidas protetivas, tem uma dificuldade enorme de acessar políticas, especialmente políticas de assistência, que possa lhe dar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de autonomia financeira para sair daquele contexto de violência. A gente tem, especialmente, uma grande dificuldade de convencer aquela mulher negra moradora de favela de que a primeira proteção, o primeiro recurso de proteção numa situação de violência doméstica é a polícia militar, que está cotidianamente entrando no seu território e sendo brutalmente violento contra seus maridos, seus companheiros, seus filhos, especialmente, num país que mata a juventude negra com requintes de guerra, porque aqui a gente tem números de guerra, não é pouca coisa.
Então, quando a gente fala também de violência contra a juventude negra, a gente também está falando da violência de gênero, né? Muitas vezes a gente encara a violência de gênero como se a gente estivesse falando só de mulheres, e quando a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de homens também, que são atravessados pelo gênero, né? A gente precisa pensar que, dentro do próprio sistema de justiça, a gente viu, né, mais cedo alguns casos trazidos aqui, que ilustram bem como várias medidas alternativas não são tomadas no momento do julgamento, como que isso é desproporcional àquele crime, como muitas vezes essa mulher que vai parar na cadeia, especialmente, né, por alguma ligação com o tráfico, e aí eu vou falar do pequeno tráfico, né, não do grande tráfico, mas desse pequeno tráfico que ela faz para sobreviver, muitas vezes vai deixar crianças em casa, e essas crianças vão para onde? Sem família extensa, elas vão para instituições de acolhimento. Então, a gente precisa pensar num sistema de justiça e numa justiça social que, de fato, se comprometa com a realidade da vida das pessoas. A gente está falando, por exemplo, de alguns direitos que não são respeitados. Por exemplo, o uso do habeas corpus 165704, que é o habeas corpus que prevê, né, o oferecimento de berçário, de creche, a presas grávidas, a lactantes e também as com filho até 12 anos, para que elas possam, inclusive, cumprir a sua sentença domiciliar. Isso a gente viu ser decidido pelo STF como um habeas corpus coletivo que não tem sido cumprido. Simples assim, né? A gente tem também algumas outras questões relativas ao momento do parto, né? A gente precisou de uma lei para dizer que mulheres presas não devam ser algemadas antes, durante e pós o parto, né? É uma lei, a Lei 13.434, de 2017. É bem recente, mas a gente não tem certeza se isso está sendo cumprido. E a gente sabe que, no fundo, não está sendo cumprido. A gente também tem uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente falar sobre corpos presos, entendendo, né, a instituição prisão como esse lugar de contenção de corpos, especialmente de corpos indesejáveis, é que, quando se trata de mulheres, a gente está falando de mulheres que contrariaram a norma do que é ser mulher, que socialmente, né, abriram mão desse lugar da fragilidade, da docilidade, né, supostamente até desse lugar de mãe, para se tornarem criminosas. E elas são punidas 2 vezes por isso. Elas são punidas, sim, pela justiça, mas elas são punidas moralmente por esse lugar que ocupam. Então, vocês podem ter absoluta certeza que o contexto de prisão para as mulheres, embora dos homens também não é fácil, isso a gente sabe, é um contexto de uma realidade violenta e muito difícil para elas. E tudo que fica aqui fora, que depende dessas mulheres, também precisa de ser assistido. E aí a gente fala aí das crianças, como eu já disse. A gente fala muitas vezes de famílias que são sustentadas por essas mesmas mulheres e que a gente, especialmente, não tem olhado racialmente para isso. A gente fala, né, hoje também, eu ouvi aqui, e fiquei muito feliz de terem tocado nesse assunto, que é a questão do aborto, né, tão tido como um grande tabu, a gente leva para o campo da religião, e menos para o campo da justiça e da discussão sobre justiça reprodutiva. Claro que a gente está falando de um contexto em que mulheres brancas ou negras vão, em algum momento da sua vida, realizar um aborto. Tá? E eu estou falando desse aborto, o aborto legal, que já é difícil acesso, mas a gente está falando desse aborto não assistido. Então, mulheres negras são a maioria das que morrem, porque são as que não têm dinheiro, então se submetem a procedimentos extremamente invasivos. E são também as mulheres, embora a gente tenha pouquíssima pesquisa sobre isso, que respondem a processos em relação ao crime de aborto. Tá? Então, a gente precisa falar sobre isso também. Bom, só para finalizar, eu não sei se eu já extrapolei o tempo, mas está tranquilo, né? Mas só para não me alongar demais, até para deixar um espaço, de repente, para a gente fazer uma discussão, eu tenho aprendido, tanto na minha prática política, como uma feminista negra engajada,
como também alguém que produz conhecimento, que tem um comprometimento com a educação, tenho aprendido com outras mulheres negras que me antecederam, de que a gente só consegue reverter essa realidade de desigualdade que a gente vem vivenciando, especialmente quando a gente fala de acesso à justiça, a partir do momento que a gente tenha suprimento das nossas necessidades mais básicas. Então, a gente está vivendo um contexto, agora, de volta do ciclo da fome, que é algo que a gente ficou um tempo, né, sem ver, ou pelo menos não de uma forma tão grave como a gente está tendo hoje. E eu não falo isso, gente, qualquer estudioso pode trazer isso para vocês. Não é só pelo fato de a gente ter passado um contexto de crise sanitária, de pandemia, mas especialmente por escolhas ou más escolhas do governo federal. E isso a gente não tem como negar. A falta de política pública voltada para as pessoas no momento em que elas mais necessitam, colocaram a gente de volta no ciclo da fome. Colocaram a gente de volta no risco, de volta de várias doenças que já tinham sido erradicadas no Brasil, pelo negacionismo, pela falta de confiança na própria ciência, pelos discursos, né, mentirosos que foram produzidos em torno das vacinas e todos os procedimentos em benefício da saúde nesse contexto de pandemia. Então, só é possível que a gente saia desse contexto, só é possível a gente observar algum tipo de transformação se, de fato, as pessoas tiverem acesso à alimentação, acesso à saúde, acesso à moradia digna, especialmente acesso à dignidade. Muito obrigada. Agradeço a Marjorie. Olha, eu reconheço que depois das 3 falas, como uma mulher branca, hétero e totalmente privilegiada, eu me sinto um pouco acanhada aqui, mas eu acho que o meu papel nesse momento é dizer que o conhecimento de vocês e este painel e ter todas essas pessoas aqui hoje serve para isso, para a gente poder refletir e entender, né, as diferenças, as desigualdades que estão enraizadas na nossa cultura, né, e tentar mudar, que seja como formiguinhas, mas é só com o conhecimento que a gente consegue mudar alguma coisa, não é mesmo? Agradeço a vocês 3. Eu quero saber se tem alguém que tem alguma pergunta para eles. Meu nome é Sara Matanzas, eu sou advogada criminalista, sou professora de Direito Penal e Processual Penal e já até convidei a vários aqui no jantar há um tempo atrás, estou realizando uma obra coletiva sobre o direito penal dos silenciados e é um prazer que a gente possa ter esse intercâmbio de informação. A maior parte aqui tem formação em direito, mas eu acredito que o direito precisa realmente se expandir. E é realmente um motivo de muita graça estar aqui nesse momento, porque poucos são os eventos em que a gente consegue ter essa escuta a partir do direito, porque o direito, por vezes, se coloca nessa posição, né, de imposição da regra e daquilo que deve ser mudado. E é tão bom quando a gente pode ouvir, e eu tenho um prazer enorme, queria agradecê-los por estar aqui recebendo, nesse momento, tanto conhecimento e tanta informação importante para que a gente caminhe como sociedade de forma melhor. Muito obrigada. Agradeço a doutora Sara. Tem mais alguém? O meu pedido hoje é se a Duda poderia dar um recado para nós do sistema de justiça. Como que nós podemos contribuir, quebrar essa cadeia de preconceito, de discriminação e usar do direito não como forma de controle e de opressão, mas sim como forma de emancipação, de garantias para essa parcela da população, que é a comunidade LGBTQIA+, que vem sofrendo tanto, né, há tantos e tantos anos. Acho que todo mundo que está aqui nessa sala sabe a importância de cada um aqui e da ferramenta do direito, né, na construção da justiça social. Eu percebo que eu não sou da área jurídica, minha formação é literatura, eu fiquei minha vida toda analisando poema. A minha especialidade é analisar poema, né? Eu posso dizer de vivência mesmo, e acho que
O que eu percebo é que, em regra, se usa o direito pelo direito, a lei pela lei e não a lei pela justiça. Pratica-se muito a lei no Brasil, mas pouco se faz justiça. E para se fazer justiça tem que ter uma análise crítica, política, social, reconhecer o contexto. Quem sou eu para explicar isso para vocês, de que a lei tem que ser interpretada, e para ser interpretada não pode ser de forma metalinguística ou metajurídica, não sei se o termo é esse, mas, quer dizer, você tem que analisar todo o contorno. E a gente vê, como a companheira bem disse, o companheiro também reforçou, como o direito, para nós, ele acaba assumindo um peso muito maior, né, em alguns contextos. Eu me lembro que eu atuo no espaço prisional há 8 anos. Há 8 anos que eu dou aula de forma voluntária, atuo de forma voluntária no espaço prisional. E a gente vê tamanha injustiça, né? É o espaço que a gente vê mais justiça, a companheira mostrou isso. E eu me lembro que nós entramos, atuo no presídio São Joaquim de Bicas e também Vespasiano, onde tem as chamadas alas rosas. Minas Gerais foi o primeiro estado a criar as chamadas alas rosas. E eu me lembro que há um problema porque não há uma política prisional para a comunidade trans. Inclusive, nós entramos com uma ação no TJ, um habeas corpus coletivo, para que houvesse soltura de todas as travestis. Porque nós somos a favor de que a pessoa que foi punida, a pessoa que praticou um delito tem que ser responsabilizada pelo crime, não estamos discutindo isso. Mas tem que ter uma política prisional para o crime, o delito que foi cometido, e não há. Então as travestis são caminhadas, por mais que tenha a ala rosa ficam os gays. E o Estado reconhece as travestis como gays. E era curioso, violento, na verdade, porque tinha que se dizer que era gay masculino ou gay feminino. Assim era a ficha do Estado. O gay masculino era o gay e o gay feminino eram as travestis. E aí ficava uma travesti no espaço prisional, numa cela com 15 homens que não eram gays porque é autodeclaratório. Então a pessoa, os advogados aconselhavam os clientes a dizer que eram gays e não eram. E as travestis eram estupradas e violentadas ali. E usadas como objeto de troca. E eu me lembro que na época nós conversamos com o então governador, na época Pimentel, pensando numa reforma no sistema carcerário aqui em Minas. E eu lembro que a gente chegou a construir um projeto para que as travestis saíssem do espaço prisional masculino, fosse para o feminino, mas, óbvio, em celas separadas. Não precisa aqui explicar os motivos pelos quais seriam isso, mas as travestis sairiam do espaço masculino, iriam para o espaço feminino, mas em celas separadas, mas ali teriam a política prisional feminina, ou supostamente feminina, né? E aí nós construímos isso, eu me lembro que só para não alongar muito, eu cheguei para as travestis e disse, olha, nós conseguimos que vocês vão, a partir de um tal tempo, para o espaço prisional feminino. E elas disseram, se fizer isso, nós vamos fazer uma rebelião a partir de amanhã. Eu falei, mas por quê? Vocês não querem ficar... Aqui vocês são estupradas. Elas, se nós somos levados para o presídio feminino, nós vamos queimar o colchão amanhã. E aí eu demorei para entender, primeiro que eu estava errada, porque nós construímos uma política pública no Estado, da qual eu fiz parte, ajudei a construir, conversamos com o governador, com o secretário de Segurança Pública, movimento social, conversamos com todo mundo, menos com as detentas. Completamente equivocado. E aí depois eu descobri que o problema era mais a fundo, porque a vulnerabilidade e violência contra travestis é tamanha no Brasil, que o espaço prisional é talvez o único espaço na nossa sociedade que é permitido afeto público como a travesti. O espaço prisional é talvez o único espaço em que o homem assume publicamente e diz, essa é minha esposa. Porque nem afeto nos é dado. Eu me lembro que quando o Ronaldo Fenômeno transou com 2 ou 3 travestis, ele teve que se explicar no Fantástico. Separaram um bloco no Fantástico para o Ronaldo dizer por que ele se relacionou com 2 travestis. E se passaram 10 anos, acho que mês passado o Pedro Bial perguntou de novo para ele, como se fosse uma chaga que ele carregasse ter transado com 2 travestis. E ele disse que o fez porque ele usava muita droga na época. Enfim, o problema é muito profundo. E o que eu acho que é fundamental, tendo aqui atores e sujeitos do direito e da justiça social, é de que se nós não somos humanas, não há uma legislação para nós,
Não há política para nós, não há política prisional para nós, não há nada sobre nós. Porque nós não somos humanas. Para ser sujeito de direitos, tem que ser humano. Então, o que a gente pede é que vocês projetem sobre as pessoas trans um olhar humano, interpretando o contexto a que nós somos inseridas e como a violência atuou na formatação dessa identidade. E que, se não há legislação sobre nós, que as suas interpretações sejam ferramentas para suprir essa ausência legislativa. Porque aí eu termino minha fala dizendo que eu fiz aqui críticas ao judiciário, mas tudo que nós conquistamos foi graças a vocês. Tudo que nós conquistamos, que é pouco, foi graças a vocês. Porque o legislativo, ele é todo formatado por um olhar moralizante. Então, eu agradeço tudo que construíram, foi tímido, mas que os entendimentos, interpretações e análises que vocês façam daqui para frente, levem em consideração que são vocês que vão dar o mínimo de dignidade para nós. E serão vocês que podem construir socialmente a humanidade que nos falta, porque isso não vai vir do espaço legislativo e de outras estruturas de poder. Então, a responsabilidade de vocês, caso queira justiça social, é fundamental. Eu acho que é esse que é o papel. Eu agradeço a Duda, agradeço ao Tiago, agradeço a Marjorie, e eu acho que fica a reflexão, uma frase que a Duda disse e que me impactou, eu acho que deve ter impactado a muitos aqui, nós não fomos, eu até anotei para falar ipsis literis o que você, nós não conquistamos no Brasil a categoria de humanidade. É muito, muito pesada essa frase. E fica para a reflexão de todos. A gente desfaz o painel agora, pelo adiantado da hora, né? E agradeço a todos a presença. Muito obrigada.